Olá, tudo bom? A paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu vou trazer um estudo sobre Estevão, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, no capítulo 6 e no capítulo 7. Especificamente nós vamos ler juntos o capítulo 6 e o capítulo 7 vai ser a narração dele desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Moisés, a crucificação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas vamos entender primeiramente quem é Estevão. E vamos ler e logo após eu vou iniciar o nosso comentário, ok? Então, Atos capítulo 6, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aos 12 convocados, a multidão dos discípulos disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesmas. Escolheu, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Marque essas palavras aí. Reputação, eu coloquei aqui na minha, marquei uma marcação de caneta. Deixa eu ver se eu consigo deixar bem visível aqui para vocês. Uma marcação de caneta aí nessas palavras, reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Marque essas palavras com caneta que depois a gente vai comentar sobre elas, aos quais continuamos sobre este importante negócio, mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão entre os 7, homens cheios de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parnás e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aí no capítulo 6, no verso 8, você vai marcar essas outras palavrinhas que eu vou estar deixando aqui para vocês marcarem. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, porque como aqui na Bíblia eu estou ao vivo, aqui gravando, aqui na Bíblia fica diferente do que está aí para vocês. Deixa eu colocar aqui. Você vai marcar essas palavras: cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Você vai marcar praticamente todo o versículo 8. E eu vou continuar lendo aqui. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, dos cireneus e dos alexandrinos, dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então subornaram uns homens para que dissesse: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, assim investindo contra ele, e o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas, que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, que é a palavra de Deus. Porque nós lhe ouvimos dizer
que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Viram seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 6, verso 15. Então vamos comentar quem seria Estevão. Quem seria Estevão na Bíblia? Seria um homem pelo qual tinha um propósito internamente de buscar a Deus e ao próprio Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Este homem, que vem falando sobre Deus e Jesus para as pessoas, ninguém acredita nele, assim como Jeremias, Naum, Joel, entre outros. Só que este homem, lembra das primeiras palavras que eu mandei você marcar? A palavra reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Este homem foi eleito pelo povo, ou seja, as viúvas nessa época, elas iam até os discípulos, e pediam orientações. A Bíblia manda nós orar pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado. Elas pediam orientações. E dentre essas orientações, elas falaram que já havia muito tempo que ninguém se preocupava em dar o alimento para elas, ou procurar alguém que tinha condição de dar esse alimento, para que esse alimento viesse até elas de forma saudável e pura. Não havia uma organização. E os discípulos disseram, olha, a gente não pode deixar de orar e pregar a palavra de Deus e cuidar exclusivamente das viúvas e dos necessitados. Vamos fazer uma eleição do povo. Se o povo escolher entre vocês pessoas, aí ele fala, os discípulos falam, quais seriam as características das pessoas que tinham que ser escolhidas. Ele fala, lá no versículo 3, ele diz que tem que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Só que Estevão tinha muito mais. Lá no versículo 8, no capítulo 6, diz que ele era cheio de fé. Ele não tinha fé. Ele era cheio de fé em Deus e em Jesus Cristo. Cheio de fé, cheio de poder, ou seja, Deus usava muito ele com línguas estranhas, cura divina, cura milagres extraordinários vindo da parte de Deus, sinais entre o povo. Então, você vai ver que o homem tem uma característica. Entre esses 7, ele foi da igreja primitiva, a primeira igreja, vamos dizer assim, protestante do fundamento bíblico, do fundamento cristão. Este homem participou e foi a conjugação, ou seja, a conjuntura, a união dos primeiros diáconos da primeira igreja primitiva. E este homem tinha muita fé, sabedoria, amor, era usado com o Espírito Santo e gostava de falar da palavra de Deus. Ele foi eleito entre as pessoas daquela época, entre a própria população. Mas o que houve então? Por que crucificaram este homem? Por que mataram este homem, Ele provavelmente, a Bíblia diz que ele era jovem, então vamos supor que ele tinha menos de 30 anos, vamos supor entre 25, no máximo 29 anos. O povo elegeu ele, só que quando ele ficou responsável, tudo que ele fazia, por exemplo, quando ele ia ajudar um órfão, uma viúva, ou então quando ele trazia o alimento até eles, ele sempre pegava essa oportunidade de falar para Deus, de falar de Jesus Cristo para as famílias, de dar orientações para elas terem mais fé, mais amor, mais ânimo, buscar mais a Deus, buscar mais oração, jejum, a consagração. Então todo o tempo para ele era uma oportunidade de falar do próprio Senhor Jesus Cristo, E entre o povo que elegeu ele, o que chama mais atenção
é que entre esse povo existem os que dizem ter mais estudo, que dizem ter mais conhecimento, os que dizem ter mais sabedoria. Então, esses que dizem ter mais conhecimento, mais sabedoria, eles não gostaram da fama. Por exemplo, os sacerdotes, vamos supor, e os escribas que escreviam, traduziam línguas, né? A origem de Estevão é grega, né? Heleniense. Você pode ver uma palavra assim também, heleniense. Eu vou deixar um resumo sobre ele, sobre esse estudo escrito abaixo desse vídeo, bem abaixo. Então, os homens passaram a ser menos consultados, tipo, menos fama, vamos supor. Estevão foi... Vamos botar ele em outra categoria. Estevão agora é... Não, na categoria correta. Estevão é o homem conhecido do momento, conhecido como o pregador, ou então falador da palavra. E todos iam consultar quem? Estevão. Então os sacerdotes começaram a ver aquilo como algo que poderia enfraquecer o templo em Jerusalém, onde ele foi levantado. Eles começaram a dizer assim, entre eles: se Estevão ficar mais famoso daqui para frente, ele vai ser eleito como sacerdote. E nós, que já estamos aqui há muito tempo estudando, falando de Deus, e principalmente dos mandamentos que Moisés deixou, nós vamos ser abandonados. E entre esses, Satanás, claro, influenciado pela ganância do homem, a não querer perder a sua posição, mais preocupado com a posição do que falar do próprio Cristo, né? Preocupado com o cargo que eles tinham, os sacerdotes, envolvendo ali o povo. Tinham dinheiro, tinham moeda, tinham terrenos, envolvendo o povo. Eles disseram: não, mas tem um jeito de nós derrubar esse homem, mesmo ele sendo eleito pelo povo. Vamos inventar, ou seja, criar uma mentira sobre ele próprio. E essa mentira, ela tem que ser como uma blasfêmia, uma coisa que não tenha perdão. Ou seja, os próprios sacerdotes e entre os povos, ou pessoas que tinham muita influência de terras, frutas, verduras e legumes, começaram a corromper a classe mais pobre, necessitada. Assim como hoje ocorre tipo a política, né? Quando eles querem ganhar muito voto, eles vão na classe mais necessitada e começam a pagar R$50, R$20, dá umas telhas, dá uns tijolos, dá um gravador, dá uma cesta básica. E assim constrói outro pensamento alienado das pessoas, sendo que aquilo que eles estão fazendo não é verdade, não é verdade. Então o que é que ocorre? O povo começou a se corromper com dinheiro, com fruta, com cesta básica, com uma telha, entendeu? Com cargos provavelmente prometidos entre os sacerdotes e judeus que viviam tudo ali próximo um ao outro, né? E eles começaram a se corromper. E aí, este homem foi convocado para uma grande assembleia, ou seja, ele foi convocado a comparecer no lugar aonde a própria lei seria contra ele. Até aqui, e aqui no versículo 12 fala assim, versículo 12 diz assim: excitar o povo, os anciões e os escribas, assim investindo, ou seja, investindo contra ele, arrebataram e o levaram ao conselho. Esse conselho ou assembleia solene, geralmente na época histórica bíblica ou na época da história da escola, no livro de história, geralmente era um conselho convocado com autoridades máximas da época: reis, príncipes, escribas, tradutores, visionistas, milagrosos, né? Pessoas que faziam milagre. Muitas das vezes não era a parte do Senhor Jesus. Então, geralmente ocorria de manhã cedo, no raiar do dia, e dependendo da acusação, do que fosse ali, vamos dizer assim, fosse julgado, provavelmente iria o dia todo. Então, esse julgamento que ocorreu com ele, provavelmente consumiu todo o dia. Vamos supor que numa sexta-feira, vamos supor.
fosse iniciado às 8 da manhã e ficou até às 5 da tarde. Só pararam para almoçar e merendar. E ocorreu a assembleia, o conselho, como diz aqui no capítulo 12, capítulo 6, verso 12, capítulo 6, verso 12. No finalzinho do verso 12 diz, ao conselho, ou seja, este homem foi acusado, agora já está acusado, o povo já está contra ele, já pagamos o povo, agora falta ele ser condenado. Aí, o que ocorreu lá na Assembleia Solene? Eles apresentavam a acusação contra ele. E os responsáveis da época, né? Os responsáveis da época disseram que não tinha nada de concreto contra eles. Era apenas o que o povo queria fazer. Eu até tenho um resumo aqui também. Depois eu vou ler um pouco sobre ele. Vamos concluir aqui, né? E eles tinham essa acusação contra ele. Então, quando eles começaram a dizer sobre ele, né, começaram a falar dele, ele ficou parado, prestou atenção, ouviu tudo e mandaram ele se defender. E como foi que ele se defendeu? Ele simplesmente não questionou nada que o povo fez. Ele iniciou a sua fala dizendo assim: olha, desde o início do tempo de Deus, do tempo de Moisés, a crucificação de Cristo, ninguém nunca, a maioria das pessoas nunca acreditou nas palavras dos profetas. Aí no capítulo 7, quando você for ler, daqui a pouco eu vou ler para finalizar, você vai ver que ele vai começar com narrativas do tempo de Moisés, né? Do tempo de Moisés, a crucificação de Cristo Jesus. E dentre essas, dessa história real que ele conta, disso que realmente aconteceu, os acusadores dele ficam com raiva dele, ficam com mais ódio. A própria palavra de Deus vai dizer, daqui a pouco a gente vai finalizar, capítulo 7, vai dizer que esses homens que o acusaram e o povo corrompido, ou seja, aqueles que aceitaram algum tipo de bem para inventar a mentira contra eles, contra este homem, né, aceitaram as coisas erradas para inventar mentira contra ele, este povo, esse círculo de pessoas, elas próprias, dentro do seu coração, elas e o seu ressemblante, ou seja, o seu rosto, começou a rugir assim, ó. Muita raiva, muita ira contra ele. A Bíblia diz que ele, quanto mais ele falava para aquele povo, era como se ele estivesse contando mais e mais mentiras, porque o Senhor Jesus não ia destruir Jerusalém, o Senhor Jesus não ia permitir nada de ruim, né? Porque o Senhor Jesus não é ruim, Deus não é ruim, Deus é bom. Então eles não acreditavam, mas sabemos que o templo foi invadido pela mão dos babilônios, teve 70 anos de prisão dos babilônios, muitos foram levados escravos, praticamente Jerusalém morreu, né? Depois vai ressurgir lá, depois de 70 anos, no livro do profeta Ageu, né? Mas isso é uma outra história. Então ele veio falando sobre isso e ninguém deu crédito, como nos dias de hoje, ninguém vai dar crédito. 99% das pessoas que pregam nas ruas e nas esquinas, de cada 100 que ouve, no máximo 3, 4 dão crédito, as outras pessoas não. Por quê? Porque em toda passagem bíblica, falando de Bíblia, 99% do povo nunca quer se dedicar à lei de Deus, à Santa Palavra, à Santa Bíblia, que nos traz instruções e é o nosso mapa da nossa salvação. Então este homem falou isso, e todos eles ficaram com muita ira, muita raiva dele. E o próprio povo corrompido e os que queriam tirar ele da posição para que não perdesse seu cargo para ele, alguns sacerdotes corrompidos, tiraram ele de fora de Jerusalém.
E a Bíblia vai dizer que ele foi apedrejado. Mas ele não murmurou, ele só foi apedrejado até a sua morte em carne. Mas hoje ele está vivo em espírito e verdade, eu creio, lá no céu, quando eu e você estivermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso Deus Jeová, o Eu Sou, que iluminará toda a cidade santa. A gente vai se encontrar com ele pessoalmente, vivo, em espírito e em verdade também. Porque a Bíblia diz que aqueles que morrerem por amor a Cristo, esses ressuscitarão, ou seja, viverão para sempre. Então, quando Estevão foi levado para fora da cidade, começou a cair apedrejamento, né? Pedras pegando no seu rosto, no seu pescoço, na sua costa, na sua parte do tórax, do pulmão, do coração. Ele não reclamou. O que ele fez? A Bíblia diz que ele se ajoelhou e disse: Pai, não impute a este pecado. Ou seja, é como se o que Jesus falou na cruz, e Jesus falou assim: Pai, perdoa, pois não sabem o que dizem. Então, o homem, o profeta, o escolhido de Deus, Estevão, né? Ele falou ele trouxe vamos dizer assim, uma palavra, uma resposta que significa a mesma coisa, só que com outra palavra, mas o significado é o mesmo. Ele disse assim: Pai, não impute a eles esses pecados. Jesus falou assim: Pai, perdoa, pois não sabem o que dizem, não sabem o que fazem. Então, quando ele fez isso, ele quis demonstrar para mim, para você, que o amor de Deus e do próprio Senhor Salvador Jesus Cristo dos altos céus está muito além daquilo que fazem para nós. Por exemplo, nos caluniam, nos mentem, nos devem, nos xingam, nos batem. O amor do Senhor Jesus Cristo está além disso. É por isso que a gente tem que perdoar, amar quem for, mesmo que a gente esteja na nossa razão, mesmo que a gente esteja errado, mas a gente tem que perdoar e amar da forma bíblica, da forma de instrução de Deus e da forma da instrução do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque se nós, eu e você, quisermos morar no céu um dia, lá no céu não vai ter um muro que vai dividir a minha casa celestial com a sua, nem a adoração de Deus que eu vou adorar com a sua, não. A Bíblia diz que ali todos viverão igual, adorarão igual. É um lugar que não há tristeza, dor, sofrimento nem planto, né? Então é só um lugar. O céu ele só tem um. Assim como a condenação eterna, também só existe um inferno. Então a gente tem que amar as pessoas e adorar a Deus e ao Senhor Salvador Jesus Cristo somente, como o único verbo vivo que desceu do céu para nos salvar. É isso que ele quis mostrar para as pessoas, que somente o amor de Deus poderia ser mais forte que aquilo, porque a Bíblia diz que ele se ajoelhou, ou seja, no momento que ele poderia estar xingando as pessoas, difamando, usando palavras baixas, a própria Santa Bíblia diz que ele se ajoelhou e disse: Pai, não impute a estes pecados. Ou seja, por que eles queriam matar ele? Ele não fez nada biblicamente de errado, nada de errado. Ele apenas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele apenas ensinou os mandamentos da palavra de Deus, da forma que estava escrita, para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para o povo daquela época, e falava somente da lei de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele foi conhecido também como o primeiro mártir bíblico, ou seja, entre a igreja primitiva, os 7 diáconos, ele foi escolhido também, mas ele morreu de uma forma cruel, assim como Isaías. Isaías foi cerrado ao meio. É um outro estudo que eu quero fazer também. Quero trazer aqui para vocês em vídeo, para vocês também conhecerem mais profundamente dessa história. Então, a gente tem que amar a Deus e as pessoas acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação. Porque seja você hoje um empresário, seja você hoje uma pessoa de boa índole, seja você uma pessoa de má índole, você tem que amar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, as pessoas de forma igual e paciente. Porque quando o Senhor Jesus Cristo, me faz lembrar agora da parte de Deus,
Quando ele disse que temos que ir para o céu e temos que ser como uma criança, porque a criança ela é pura de mão e limpa de coração. Você pode oferecer algo a ela hoje e não dá, mas amanhã ela está feliz com você da mesma forma. Agora vai uma pessoa te dever ou te caluniar e tu saber se amanhã tu vai amar ela da mesma forma. Uma criança ama, uma criança perdoa. E você? Será que nós estamos juntos neste amor que vem de Deus, dessa forma que o Senhor quer de nós próprios, né? Ficamos hoje com esse estudo e vamos meditar na santa palavra de Deus, né? Depois fazer a oração de agradecimento, né? Eu vou ler o capítulo 7, diz assim. O capítulo 7 vai falar sobre a defesa de Estevão, ou Estevão no Sinédrio. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve o Deus da glória. Esse é o capítulo 7 de Atos. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve o Deus da glória. Apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Ramá. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, Abraão, né? E habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto saíram e me serviram neste lugar. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim gerou a Isaque e o circuncidou. Ao 8º dia, Isaque e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Isso aqui é o próprio Estevão falando em sua defesa, lá dentro do conselho, lá dentro da Assembleia Solene, né, em Jerusalém, um pouco antes dele ser colocado para fora e ocorrer a sua morte em carne, como a gente já comentou agora há pouco. Versículo 10, capítulo 7, do 10 em diante. Ele livrou-o de todas as suas tribulações, ele deu graças e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou com a vista meio baixa assim, porque eu estou lendo aqui na Santa Bíblia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 12. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Glória a Deus. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém,
o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicasse. Desse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, maltratando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, ou seja, pela mão de Moisés. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando ele, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, porque vós agravais um ao outro. Moisés falou numa briga que ele contemplou. E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Mídia. Ou seja, Moisés nem ligou, fugiu. Onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Então, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Ou seja, o Senhor disse: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouve os seus gemidos. Capítulo 7, versículo 34. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Ou seja, o Senhor falou que enviar Moisés ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos livrará dentre vossos irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nova-las dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração retornaram ao Egito. Ou seja, o povo tinha saído do Egito, mas não esquecia dos costumes do Egito, não esquecia das frutas, da carne, do legume, não esquecia dos costumes do Egito dentro do seu coração. Versículo 39, 7:39. 40. Dizendo a Arão: Fazei-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito,
não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, isso aqui aconteceu quando Moisés estava orando os 40 dias no monte. Isso aqui é um estudo para um outro vídeo. Eu estou só comentando aqui o que Estevão falou antes de ser colocado para fora, antes de ser apedrejado. Versículo 41. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, ou seja, o Deus do dinheiro, e a estrela do vosso Deus, Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportá-vos, pois, para além da Babilônia. Para além da Babilônia. Tudo isso ele contou, né? Ele estava contando lá no conselho. Estavam entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais recebendo-o também o levaram com Josué, quando entraram na posse das suas nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Versículo 89 é bem forte, eu vou repetir de novo. O céu é o meu trono e a terra o estrado, a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, o qual é o seu lugar do meu repouso. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homem de dura cerviz e incircunciso de coração, eu ouvindo vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram. Vossos pais até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Então, tudo isso, todas essas palavras, principalmente aqui nesse 52 e 53, 51, 52 e 53 do capítulo 7, ele vem dizer que as pessoas receberam da parte do Senhor Jesus, ou por revelação, ou Deus se apresenta a eles ao monte, ou Deus se apresenta a ele enviando um anjo. Ele fala: porventura não recebeste todas essas coisas da mão de Deus e não acreditais que Jerusalém pode ser destruída? Vamos traduzir isso aí. Hoje, ou daqui a 10 anos, ou 100, não sei, mas isso acontecerá, porque Deus não tem lugar. Deus habita em cima do céu e os seus pés na terra é como se fosse uma estrada. Como vós edificareis um lugar para o próprio Senhor, se não estiver santificada na santidade do corpo, alma e espírito? Está fora da presença do Senhor Deus, Jeová, como fala Tessalônicas 5:23 e Hebreus 12:14, né? Então, sem a santidade, o Senhor não pode habitar num lugar feito principalmente pela mão do homem. E ele falando isso fazia com que eles próprios, sacerdote e o povo, tivessem muito mais raiva dele, muito mais rangindo os dentes dele. É por isso que agora, a partir do versículo 54 ao 60, do mesmo capítulo 7, a gente vai ver sobre a morte dele, sobre a ocorrência da morte dele. Olha o que aconteceu. E ouvindo eles isto, ou seja, isso que eu acabei de ler, principalmente do versículo 51 ao 53 do capítulo 7,
E o 54 vai dizer: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. A mesma coisa que a gente comentou no início desse vídeo, né? Eles enfureciam seu coração e rugiam como demônios, rugiam como cães ferozes, lobos, devoradores, dessa mesma forma. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele, estando expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas lhe puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Como a própria palavra do Senhor fala, que a gente que está em Cristo não morre. Não é o vírus, não é a doença, não é a enfermidade, não é o câncer, não é a lepra, não é a AIDS, não é nenhuma dessas doenças. Aqueles que estão com Cristo Jesus, eles não morrem, a própria Santa Bíblia vem dizer que eles adormecem, eles descansam no seio de Abraão. Ou seja, os que morreram antes e após Abraão ressuscitarão com Cristo naquele grande dia, para que todos os irmãos e irmãs em Cristo que estiverem vivos vão ver e contemplar a santa face do próprio Senhor Jesus e do Deus Jeová. Então vemos que aqueles que morreram tanto no passado quanto no presente, a promessa ainda é a mesma: não morrereis enquanto o Senhor não se cumprir a promessa. A partir que o Senhor se cumpre a promessa, você pode morrer com 15 anos, 20 anos, 30 anos, ninguém sabe, 80, 100, 200 anos, mais 200 anos não dá mais, o máximo é 120, por causa dos nossos pecados. Infelizmente sim, senão a gente viveria muito mais disso. Então antes se viveu até mais de 900 anos, temos pessoas aí que viveram na Santa Bíblia. Então, o nosso pecado nos tirou muitos anos de vida. Mas só por respirarmos esse ar vindo gratuitamente da parte do Senhor Jesus, e a Deus, dê um glória a Deus, um aleluia. Comente esse vídeo se você gostou, compartilhe o máximo que você puder, nos ajude a compartilhar, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito ou inscrita, ative o sineco para receber todas as nossas notificações. Então eu vou comentar mais um pouco aqui nesse versículo que me chamou muita atenção, quando ele disse, olha o que ele falou aqui no versículo 56: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à mão direita de Deus. Ou seja, quando nós lemos lá no 6,15, aqui no 6,15, a Bíblia diz que o olho dele, a face, brilhava como um anjo, e ele estava todo o tempo olhando para o céu, ele não olhou para ninguém. Então, como estava brilhando como anjo, ele falou assim: eis que vejo os céus abertos. Ou seja, é como se a nuvem e o azul do céu tivesse se abrido, ele estivesse vendo muito além da glória humana, da glória da próprio Deus Jeová e do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava vendo face a face, ou seja, de muito perto, assim como está esse guarda-roupa aqui atrás, assim como está essa câmera aqui na frente. Ele estava vendo de muito perto mesmo, sendo que a própria Bíblia fala que o Senhor mora muito além das estrelas, muito além onde qualquer tecnologia humana capível possa chegar. E não querá chegar porque o próprio Senhor destruiu a Torre de Babel. Então o Senhor não deixará chegar nenhuma tecnologia humana perto ao Santíssimo Trono do Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador. E também a Santa Bíblia vem dizer que ele falou isso, fez com que eles tivessem mais raiva dele. A Bíblia diz que os murmuradores tamparam o ouvido, ou seja, eles fizeram esse gesto aqui, ó, tamparam o ouvido e ficaram fazendo linguagens corporais, assim, ou eles ficaram dizendo: ele tá doido, ele tá louco, ele tá mentindo, meu Deus do céu, mata esse homem, crucifica. Eles ficaram fazendo esse gesto, ou seja, eles ficaram fazendo a própria zombaria
contra o Espírito Santo de Deus. E sabemos que é muito difícil mesmo, um desses tais ser salvo em Cristo Jesus. Até porque a própria Santa Bíblia diz que aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, que vem através da palavra e que também está na terra através da própria morte e sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, esses que zombam contra a santa palavra de Deus e não dão ouvidos, fecham sua janela, fecham sua porta numa predicação na rua, ou então no louvor que está passando na rua, eles estão ignorando dentro do seu coração o átrio da transformação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está à porta ali batendo: olha, eu vim transformar, vim mudar a tua vida, vim te tirar da bebida, da cachaça, do cigarro, ou vim te tornar uma nova criatura. Aí as pessoas fazem isso, ó. Tampam o ouvido, blasfemam, fazem caretas, blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. No mesmo período bíblico que aconteceu nessa época, a mesma coisa que aconteceu com Estevão, a mesma coisa que aconteceu com esse santo homem de Deus, é a mesma coisa que acontece nesses dias. Não se preocupem se da sua cidade você é o louco ou a louca, ou é a próxima geração onde nas ruas, nas praças, nas avenidas e faz a obra do Senhor. Não se preocupe com quem vai aceitar, com quem vai reter esse conhecimento, com quem vai jogar fora, quem não vai querer. Não se preocupe, apenas faça a obra. E aquilo que o Senhor plantar em sua mente, em seu coração, para a sua edificação espiritual e pessoal, traga essa mesma edificação pessoal e espiritual para outras vidas. E não se preocupe se você morrer apedrejado, se você morrer com bala, com facas, se você morrer com um carro passando por cima de você, ou um trem, ou um avião cair em cima de você. Não se preocupe com isso, porque a Bíblia diz que a gente não morre, a gente descansa, é como se a gente estivesse dormindo. Lembra quando o próprio Senhor Jesus assim me faz vir a lembrança da revelação vinda da parte do Senhor Jesus? Quando ele chegou com aquela criança e todos estavam desesperados, dizendo que ela não iria ressuscitar, e o Senhor disse: não, ela apenas dorme. Quando o Senhor Jesus colocou todos para fora e foi lá e trouxe a criança que apenas dormia realmente. Então, o nosso corpo físico, ele tem sangue pecaminoso e é pecaminoso, todos nós somos. Mas como nós temos a edificação do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio da unção, cheio do renovo, cheio dos milagres vindos da parte de Deus, que a gente diz que são os milagres da revelação divina, também quando Deus nos revela algo, isso só acontece, só tem duas ferramentas, que eu posso dizer assim, que você pode usar. Não é um prego e nem um martelo. Não, não é isso. Existem duas ferramentas que eu e você possamos usar todos os dias para nós ter as mesmas características vindas também da parte de Deus, do Senhor Jesus, e nos imitar um ao outro, assim como Paulo, né? Essas características elas só podem vir através da oração e da santificação do corpo, alma e espírito. Que você possa refletir nisso, nesse estudo, repensar a sua vida, repensar a sua maneira de se pôr como um verdadeiro cristão, porque a Bíblia diz que muitos são judeus, nem todos são cristãos. Há uma diferença entre o joio e o trigo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Fique com essa santa mensagem vinda da parte do Senhor Jesus, né? E eu farei um próximo vídeo. Eu estou com... Deixa eu pegar aqui o meu caderno aqui de anotações. Eu tenho alguns estudos aqui que eu já fiz, alguns livros. Deixa eu só pegar aqui um dos livros que eu gosto muito de ler e trazer os estudos. É esse aqui, ó. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Muito bom. Richard Losch. Muito bom. Tem os personagens da Bíblia, né? Tem outros livros aqui que eu também... Eu tenho os resumos dos estudos que eu faço. Estão meio bagunçados, né? Na verdade, porque como são vários... Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma parte dos meus estudos que eu quero ver se eu trago para vocês. São vários. Deixa eu botar aqui. Ó. Só não reparem muito porque está em outros papéis aqui.
porque eu anotava tudo em papéis. Esse aqui é o estudo de Malaquias. Estudo de Malaquias. Estudo de Malaquias. Tudo isso aqui são estudo. Estudo do profeta Ageu, o profeta menor. Tudo isso aqui são estudos bíblicos que eu quero trazer para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Isso aqui é sobre Enoque, o sétimo homem a pisar na terra, né? Entre muitos e muitos outros estudos aqui que a gente vai ver no passar dos anos, né? Eu vou estar trazendo aqui para vocês, fazer umas anotações, fazer um resumo, publicar para vocês, né? Eu tenho alguns livros também que eu sempre... Esse aqui, na verdade, A Grande Esperança, eu ainda não li. Na verdade, eu ainda não li esse livro. Além desses estudos aqui, deixa eu pegar aqui meus materiais de teologia da Santa Bíblia. Eu tenho esse livro que eu ganhei, o irmão me deu novo. Foi presenteado, graças ao Senhor Jesus, teologia. E tenho livros de... Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Vários livros de... Glórias ao Senhor Jesus. Eu tenho vários livros. Quando eu trabalhava como professor de escola bíblica, eu trabalhei mais ou menos uns 6 meses como professor de escola bíblica. Ó, tenho vários livros, ó. Esses aqui, a maioria deles, esse aqui fala sobre os reis de Israel. Muito bom. Esse aqui fala valores cristãos. São livros pequenos da CPAD. Esses livros são um material por ano que sai. Histórias bíblicas para criança. Esses livros saem um material por ano para você fazer estudo. Eu também tenho vários estudos desses menorzinhos da Testemunha de Jeová, que eu pego para mim ler e estudar a Santa Bíblia. Até porque os materiais deles são muito bons e vale a pena você estudar, vale a pena. Esse daqui também, A Sentinela Anunciando o Reino de Jeová. Tenho outro, Boas Notícias de Deus para você. São muitos e muitos materiais, fora os louvor antigo, fora os louvor da harpa cristã que eu gosto. Então, no decorrer dos anos, eu vou fazer vários vídeos de estudo bíblico, de mensagem. Esse vai estar Estevão. Vai estar Estevão-estudo bíblico. Quando for de mensagem, vai estar a mensagem, por exemplo, Enoque, mensagem, ou seja, não é bem uma história assim, bem explicada, até porque não tem muita coisa para se comentar dele, mas ele é como se fosse uma mensagem, algo que serve para você fazer a predicação da palavra de Deus. Então, esses estudos que eu estou trazendo, que o Senhor Jesus me faz, e eu também vou trazer vídeos de revelação, vídeos que Deus me mostrou algo, muitas coisas. Eu tenho algumas coisas ainda anotado e eu vou começar a trazer aqui para o canal também, né? Vai ter o menu, vai ter uma playlist só sobre revelações e sonhos, né? Aqui no canal já tem essa playlist, eu também vou deixar abaixo na descrição para vocês conhecerem outros mistérios que Deus trabalha comigo, né? As revelações que Deus me passa, o estudo, e eu também vou trazer louvores que Deus me dá pela madrugada, louvores que eu vou começar a colocar aqui no YouTube, e que você possa se inscrever nesse canal, me ajudar a divulgar esse canal da Palavra de Deus. O nome do canal é Refúgio dos Escolhidos. Divulgue da sua congregação, no seu bairro, me ajude compartilhando meus vídeos, e assim outras vidas vão ser edificadas, assim como se você gostou, outras pessoas também poderão gostar. Então fique com a paz do Senhor Jesus e vamos dizer assim juntos, de olhos fechados, dizendo obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ler a tua santa palavra,
de aprender da tua santa lei, que o próprio Senhor Jesus Cristo e o Deus Jeová, o Senhor dos Exércitos, possa se revelar no meu coração, na minha mente, a sua vontade, para que sim, a cada dia eu possa ter sede de aprender a tua palavra, mesmo quando eu estiver cansado. Então depois do meu serviço, do meu trabalho, eu possa descansar e meditar na tua palavra, porque ela é a fonte da água da vida eterna. E glórias a Deus e glórias ao nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Fique todos na santa paz e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.